6 de dezembro de 1919. Deserto da Argélia. Entre dunas de areia que se estendem até o horizonte, há um buraco. Não é uma depressão natural nem resultado de erosão. É uma ausência, um vazio que parece ter vontade própria. Ao redor não há vegetação, nem vestígios de vida. Apenas silêncio e um calor sufocante. Neste buraco, duas figuras se preparam para algo que a história oficial nunca registrou completamente. Um deles é Cowie, nomeado pela imprensa como o homem mais perverso do mundo, um mágico, ocultista, autoproclamado profeta de uma nova era. O outro é Victor Nurk, um poeta judeu, magro, sensível, com olhos que parecem enxergar além do véu físico. Um homem que, em sua vulnerabilidade, seria perfeito como ferramenta. O que eles estão prestes a fazer não é um turismo místico comum. Não é um retiro espiritual para a autodescoberta. É uma aposta de vida ou morte, um ritual de 28 dias baseado em um sistema mágico do século X que tem a reputação de levar alguém à loucura, matá-lo ou simplesmente apagá-lo espiritualmente. Quem tenta chegar até o fim de tal ritual paga um preço alto, e o preço é sempre a sanidade. Para entender o que aconteceu naquele deserto, é necessário entender quem eram aqueles homens e o que os levou até ali. Aleister Crowley, naquela época, em 1909, tinha uma vida destruída. Seu casamento havia desmoronado. A esposa era alcoólatra e o divórcio estava em andamento. Mas foi exatamente no meio desse caos pessoal que algo aconteceu. Ele subiu ao sótão de sua casa e encontrou um manuscrito, o Livro da Lei. O livro prometia que ele seria o profeta da Era de Horus, uma nova era espiritual que substituiria o cristianismo. E Crowley acreditava nisso com todas as suas forças, com cada fibra do seu ser. Para ele, não bastava estudar o ocultismo teoricamente. Era necessário ir até o limite, testar a própria estrutura da realidade, ir além. Ele não queria apenas paz interior. Era tudo ou nada. Ele precisava ir ao deserto e mergulhar em algo que outros mágicos haviam tentado e falhado. Era uma busca implacável pelo poder. Por outro lado, Victor Nurk era o oposto de Crowley na aparência, mas complementar na essência. Poeta místico judeu, afastado da rígida religião de sua família, Nurk não se encaixava no judaísmo tradicional. Sentia que tudo ali era limitado, que o pecado estava por toda parte, que não havia espaço para respirar espiritualmente. E então Crowley apareceu. Crowley se apresentou como professor, como alguém que poderia guiá-lo além das correntes, além dos limites impostos pela sua religião. Nurk viu nele uma saída, uma maneira de escapar. Mas o que ele não sabia era que seria usado como instrumento, como cobaia, como cronista de um experimento que o destruiria. Antes de ir para o deserto, Crowley precisava garantir que Nurk estivesse pronto, ou melhor, que estivesse quebrado o suficiente para servir. Crowley não acreditava em iniciações suaves. Para ele, o ocultismo exigia sangue, dor e humilhação. Não havia espaço para bondade, nem para compaixão. O caminho para o poder espiritual, na visão de Crowley, implicava necessariamente a destruição completa do ego comum. E foi isso que ele impôs a Nurk. 10 dias antes de partir para a Argélia, Nurk foi trancado em uma sala especialmente preparada e selada. Sem janelas, sem luz natural, completamente nu, sem comida, dormindo sobre arbustos espinhosos que perfuravam sua pele a cada movimento. O frio era insuportável, um desconforto absoluto, uma dor constante que não lhe dava descanso, nem mesmo durante o sono. A ideia, segundo Crowley, era simples. Quebre a resistência do corpo para que a mente se torne vulnerável, criando um estado de exaustão tão profundo que as barreiras entre o consciente e o inconsciente se dissolvam naturalmente. Mas isso foi apenas o começo. Em certo ponto, Neburg já não sabia se era dia ou noite, pois havia perdido completamente a noção do tempo. Crowley entrou na sala.
Sem aviso prévio, sem explicação, ele começou a chicotear Neburg impiedosamente, até que o fez sangrar. As marcas se acumularam em suas costas, ombros e pernas, e enquanto o chicote cortava sua pele, Cowley destruía verbalmente o homem. Atacava sua aparência, sua religião, sua identidade. Ele dizia que ele era muito estranho, que nunca seria aceito no judaísmo nem em nenhuma outra comunidade. Ele era uma aberração. Essa sensibilidade era fraqueza, e seu corpo magro e frágil era patético. Tortura física e ataques psicológicos simultâneos, um ataque em duas frentes. Tudo documentado. Sabemos disso porque Neurk escreveu tudo em seu diário. O dilema de Victor Neurk foi registrado em sua obra mágica, onde ele narra cada detalhe dessa experiência, cada humilhação, cada momento de dor e cada palavra dolorosa que Cowley usava para destruir sua psique. E também todas as visões que começaram a surgir depois. Porque, para surpresa de Neburg, ou talvez nem tanto, algo começou a acontecer. Estados alterados de consciência, visões intensas que surgiam mesmo quando ele estava acordado, uma sensação de união com algo que ele chamava de intelecto cósmico, uma vasta presença impessoal, aparentemente observando-o de fora do tempo. E, ao mesmo tempo, um contato com um abismo de desespero, um vazio interior tão profundo que ameaçava consumi-lo completamente. Era uma montanha-russa violenta entre êxtase e colapso, entre a sensação de estar conectado a algo divino e a certeza de enlouquecer. Neburg atribuiu isso não a um surto psicótico induzido pela privação e abuso, mas a um genuíno despertar espiritual. E Cowley, vendo que o processo funcionava exatamente como planejado, começou a promovê-lo dentro da Ordem Mágica, fazendo-o progredir de graus, dando-lhe títulos, preparando-o para a missão final. Porque Neburg não foi escolhido aleatoriamente. Ele tinha as características perfeitas. Era sensível, mediúnico, capaz de entrar em transe, conseguia registrar visões com clareza e, acima de tudo, estava disposto a sofrer, disposto a ser usado, disposto a sacrificar-se pela experiência. Com a ferramenta pronta e moldada, os dois se aventuraram pelo deserto argelino durante 28 dias. Mas o que exatamente Cowley estava procurando naquele deserto? Para entender isso, é necessário recuar ainda mais no tempo, até o século X, a corte da rainha Elizabeth I. Há uma época em que a linha entre a ciência, a política e a magia era muito menos definida do que hoje. Dois homens se destacavam ali, John Dee e Edward Kelly. Dee era uma figura extraordinária, um matemático brilhante, astrônomo renomado e estrategista político de confiança da coroa. De manhã, ele estava no tribunal calculando rotas marítimas para o Império Britânico e planejando expansões coloniais, desenhando mapas que definiriam o destino de continentes inteiros. À tarde, ele se trancava em seu laboratório e conversava com anjos. Junto com Kelly, um clarividente e médium de reputação duvidosa, mas com habilidades inegáveis, Dee passou anos realizando sessões de contato espiritual. Usavam espelhos de obsidiana polida, cristais de quartzo e outros métodos complexos de adivinhação para invocar o que chamavam de anjos, entidades que se comunicavam por meio de símbolos, letras e sons que não pertenciam a nenhuma língua humana conhecida. A partir desses contatos, receberam algo extraordinário, uma linguagem completa, o alfabeto enoquiano, canalizado letra por letra, som por som, vindo de algum lugar desconhecido. Uma língua que, segundo Dee e Kelly, era anterior à Torre de Babel, a linguagem original da criação, a linguagem dos anjos. Eles usaram essa linguagem para moldar a realidade. Mas não foi só isso. Também receberam um mapa do céu chamado de 30 Aetirs, 30 camadas de realidade espiritual organizadas em anéis concêntricos como uma cebola tridimensional. Cada uma representava uma esfera de existência diferente, um nível de consciência distinto. E o mago,
para acessá-las na sequência correta, poderia alcançar um resultado descendente ou ascendente, dependendo da sequência da perspectiva espiritual através dessas camadas. A jornada começaria em trair, a camada mais externa, a mais próxima da realidade física comum, e terminaria no primeiro, o núcleo, o centro absoluto, o lugar onde supostamente a própria estrutura da criação poderia ser percebida e manipulada. Junto com o mapa, veio um conjunto de 19 chaves, fórmulas verbais, invocações em enoquiano. As primeiras 18 chaves estavam associadas a áreas específicas do sistema, cada uma sintonizada com determinados aetirs. Laúba era diferente. Era como um código-fonte, uma chave mestra que permitia o acesso a qualquer uma das 30 camadas, desde que o operador soubesse como usá-la corretamente e tivesse a força espiritual necessária para suportar o contato. Mas Dee e Kelly nunca concluíram os experimentos. Chegaram muito perto e documentaram tudo meticulosamente, mas algo começou a cobrar seu preço. Dificuldades espirituais começaram a se manifestar de maneiras cada vez mais perturbadoras. Os dois homens, que antes eram amigos íntimos e parceiros de negócios dedicados, começaram a brigar sem motivo aparente. Discussões violentas por qualquer coisa, acusações mútuas e uma paranoia crescente. As visões se tornaram mais sombrias. As entidades que se manifestavam durante as sessões ficaram mais hostis, mais exigentes. Começaram a ordenar comportamentos destrutivos, testes de lealdade cada vez mais extremos. E então, no auge do caos, os manuscritos desapareceram. Até hoje, não se sabe ao certo o que aconteceu com eles. Alguns acreditam que a própria coroa britânica confiscou tudo, pois Dee estava diretamente relacionado à Rainha Elizabeth. Ele era conselheiro pessoal e uma figura central na corte. O poder que ele estava canalizando poderia ser muito perigoso se caísse em mãos erradas, ou talvez fosse útil demais para ser compartilhado com o mundo. Séculos depois, no final do século XIX, Cowley, por meio da Ordem Hermética da Aurora Dourada, redescobriu este material. Fragmentos dos manuscritos originais sobreviveram, e Cowley, com sua obsessão característica, mergulhou profundamente no sistema enoquiano. Ele percebeu algo crucial que Dee e Kelly talvez soubessem, mas não haviam deixado explícito. A perda só poderia ser superada em uma ordem estrita, começando do nível 30 até o nível 1, sem pular etapas, sem atalhos, sem tentar acelerar o processo. Cada camada deveria ser atravessada completamente antes de passar para a próxima. Cada lição precisava ser aprendida. Cada desafio precisava ser superado. E entre um desafio e outro, havia algo diferente no 10º e no 9º Aetir. Não era apenas mais uma camada, era algo, um abismo. Esse abismo era custodiado por Choronzon, o demônio da dispersão. Choronzon não tem forma fixa, nem centro nem foco. Ele é puro caos em sua essência mais destilada. Um ego fragmentado, espalhado em milhares de pedaços. Um colapso absoluto da estrutura psíquica. Não é uma entidade como qualquer outra, é a própria negação da identidade, a morte do eu. Para atravessar o abismo, o mágico precisava que seu ego fosse completamente destruído por aquela força. Não se tratava de uma destruição simbólica, mas literal. O senso de identidade precisava ser despedaçado, espalhado e dissolvido no caos. E então, se o mágico sobrevivesse, se alguma faísca de consciência persistisse do outro lado, poderia ser reconstruída, mas não como antes. Seria algo novo, algo que havia morrido e renascido. Existe um ritual específico de invocação, no qual alguém invoca deliberadamente Choronzon e começa a atacar o ego do mágico. O círculo de proteção serve para conter a força, para impedir que ela se espalhe e destrua tudo ao redor. Mas dentro do círculo, ou deliberadamente fora desse contexto, o mágico precisa confrontar Choronzon diretamente. Se o mágico resistir e vencer,
Ou melhor, se ele conseguir se render completamente, mantendo um fio de consciência, ele penetrará e avançará em direção ao novo Aetir. A jornada continua, a menos que ele fique preso para sempre no egrégora de Choronzon, em um estado de loucura profunda, permanente, sem retorno. E era exatamente isso que Cowley foi buscar no deserto. Ele queria superar o nível 30, encontrar Choronzon cara a cara, confrontá-lo, enganá-lo, se possível, e quebrar a maldição que destruiu Dee e Kelly para se tornar o verdadeiro mestre de seu próprio templo. E por isso, a jornada suicida arrastou Neburg consigo. E aqueles textos, as chaves enoquianas, os Aetirs, o próprio ritual de invocação de Choronzon não surgiram do nada. Eles fazem parte de uma série de manuscritos que sobreviveram a séculos de proibição, censura e preservação silenciosa. Quando chegaram à Argélia, os franceses que administravam a colônia alertaram Cowley imediatamente. Não vá para o deserto sozinho. Vocês não têm armas, não têm guias locais, não conhecem o terreno. O deserto é traiçoeiro. Existem tempestades de areia que surgem do nada. Existem lugares onde simplesmente não há água por centenas de quilômetros. Se vocês se perderem no deserto, significa morte. Cowley ignorou completamente o aviso, com o desdém característico de alguém que se considera acima da lei natural. Afinal, ele já havia escalado o Himalaia, já havia cruzado o deserto egípcio mais de 20 vezes. Havia sobrevivido a condições que matariam homens comuns. Ele se considerava invencível. Ele realmente acreditava que sua vontade e magia eram mais fortes do que qualquer perigo físico. Com cantis de água, seu cristal de topázio dourado cuidadosamente embrulhado, com as chaves de Inquiry inscritas em pergaminho, ele partiu para o interior do deserto. Mas antes de partir, ele fez uma última humilhação pública. Ele cortou o cabelo de Neburg em um formato bizarro, deixando 2 pequenos chifres pontiagudos no topo de sua cabeça. Isso o transformava visualmente em seu demônio companheiro. Uma marca de posse, de submissão, porque a humilhação para Cowley não era apenas cruel, mas uma parte essencial do processo mágico. Era necessário quebrar o que restava de resistência psicológica em Neburg. E então, eles entraram no deserto, e o deserto começou a reagir. A cada invocação, algo mudava. O ar ficava mais denso, o silêncio mais profundo. A sensação de estarem sendo observados por algo invisível crescia constantemente. Não era paranoia, era uma percepção aguçada. Algo realmente estava acontecendo. Cowley começou com o ritual do nascituro, uma antiga invocação que recitava a 19ª tonalidade de Ré, de Dee e Kelly. Ele se sentou de frente para o sol nascente ou para o oeste, dependendo do Aetir que tentava acessar, e fixava o olhar no cristal de topázio até que seus olhos começassem a lacrimejar, até que sua visão se distorcesse e algo além do vidro começasse a se tornar visível. Ele desenhou um círculo protetor ao redor de Neburg, com sal, cinzas e areia consagrada. Aquele círculo era a barreira, a linha que as entidades não podiam cruzar. Era um acordo simbólico e energético. Até aqui, e nenhum outro lugar além daqui. Neburg permaneceu dentro, seguro, relativamente seguro, anotando tudo o que via, tudo o que Cowley dizia, cada detalhe das visões que se manifestaram. E os Aetirs começaram a aparecer. Cowley os descreveu como anjos, seres luminosos e hierárquicos, organizados. Mas qualquer um que examine os relatos com atenção perceberia que não eram anjos no sentido tradicional. Eram algo completamente diferente. Formas que estavam em constante mudança. Vozes que se sobrepunham em camadas. Presenças que não possuíam nem o bem nem o mal, apenas função. E à medida que desciam pelos Aetirs, as visões se intensificavam de forma dramática. Cowley começou a se ver como a besta 666. Não metaforicamente, mas literalmente.
Nas visões, ele se transformou em uma criatura que devorava símbolos de religiões antigas. Cruzes, luas crescentes, estrelas, tudo era consumido e transmutado. Foi coroado como centro do caos, o ponto zero a partir do qual uma nova ordem começaria a surgir. Para manter o ritual em andamento, ele recitava versos do Alcorão 100 vezes seguidas, sem parar, sob o sol escaldante, até que a voz falhasse, até que o corpo tremesse de exaustão, até que a mente começasse a se fragmentar pela repetição hipnótica. Foi uma entrega total. Corpo e mente se renderam completamente ao ritual, e o deserto respondeu. As dunas ao redor pareciam se mover, mesmo sem vento. Sombras surgiam onde não deveriam existir. Sons vinham de todas as direções. Sons impossíveis, vozes, canções, sussurros em línguas que não eram humanas. Em certo momento, após dias de caminhada e invocações constantes, eles encontraram algo que não deveria estar ali. Um anfiteatro de mármore branco, perfeitamente preservado, perdido entre as dunas. Não havia registros históricos dessa estrutura, não havia explicação lógica para sua existência naquele lugar remoto. Cowley e Neburg entraram e começaram a examinar as colunas, os assentos em níveis, o palco central. E foi aí que perceberam algo aterrador. Aquele mármore não era mármore. Estava quente ao toque, tinha uma leve pulsação e a textura do mármore era inconfundivelmente músculo humano, um anfiteatro inteiro feito de carne crua. Era uma visão compartilhada. Ambos viram a mesma coisa. Ambos sentiram o horror visceral de estar dentro de uma gigantesca estrutura orgânica construída com sofrimento humano petrificado. Estavam sendo submetidos a um teste brutal. A própria realidade desmoronou ao seu redor, revelando camadas mais profundas e perturbadoras. Mas o verdadeiro clímax aconteceu na montanha da época, na quarta subida para o Aetir. Mais da metade da jornada já havia sido percorrida. Cowley estava exausto, com queimaduras de sol e exaustão mental, mas continuou. Chegou ao cume da montanha, traçou o círculo, preparou as invocações e tentou abrir a quarta sala do Aetir. A escuridão literalmente desceu. O céu límpido do deserto ficou coberto por nuvens que pareciam ter surgido do nada. O ar ficou gélido instantaneamente e uma entidade apareceu. Cowley a identificou como Pan, o deus da mitologia grega, a divindade da natureza selvagem, do instinto animal, do caos sexual e criativo. O que aconteceu a seguir foi um ritual que Cowley chamou de sacrifício para Pan, um ritual com conotações intensamente sexuais e viscerais, que dilacerava as camadas finais da civilização e de um ego estruturado. Neburg, dentro do círculo, começou a tremer. Seus olhos se viraram e, de repente, ele não era mais Neburg, era Pan. A entidade havia tomado posse completa de seu corpo e, em profundo transe, ele emergiu do círculo. Rompendo a proteção, avançou sobre Cowley e o subjugou em um ato ritual brutal, descrito em detalhes no diário, mas que transcende qualquer categoria moral comum. Foi um momento em que o ego de ambos foi completamente destruído. Não sobrou nada. Nada da identidade anterior, apenas força bruta, instinto caos primordial. Quando terminou, quando Pan finalmente deixou o corpo de Neburg e ele recuperou a consciência, eles desceram da montanha. Cowley não era mais Cowley. Algo fundamental havia mudado. Ele se transformou em Nemo, uma palavra que significa ninguém, nada, vazio absoluto. Ele declarou-se oficialmente sem ego, sem identidade, sem eu. E foi nesse estado que se manteve, da dissolução total, até que a intuição final foi alcançada. Ele enfrentaria Choronzon. Se você chegou até aqui, inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Continuamos. 6 de dezembro de 1909. Na fenda entre as dunas, Cowley e Neburg desenharam um círculo mágico. Neburg ficou dentro, Cowley ficou do lado de fora. Cowley não se protegeu.
Ele se ofereceu, deixou o Choronzon entrar, tornou-se o cavalo da entidade. Ele permitiu que o demônio da dispersão o possuísse e então realizou um ritual pesado, o sacrifício de 3 pombas, sangue na areia, invocação completa. E ele conseguiu. Passou do peito do Aetir para o número, mas algo aconteceu. A personalidade de Cowley começou a se fundir com a de Choronzon. Ele não era mais Nemo, não era mais a criatura sem ego. Ele mudou sua abordagem, mudou suas táticas. Tentou seduzir Neburg. Adotou a aparência de uma mulher que estava em New York, em Paris. Ela apelou à piedade, fingiu humilhação. Neburg estava preparado para isso. Cowley já o havia avisado, ele sabia disso. Choronzon usava ilusões, por isso ele resistiu. Mas Cowley realmente, tudo havia mudado. A fusão era real. Neburg então realizou um exorcismo. Ele expulsou Choronzon do corpo de Cowley. Acendeu uma fogueira para purificar o lugar. Eles tentaram queimar a rachadura, selar o buraco na realidade, mas não adiantou nada. O lugar continuava amaldiçoado. Eles ficaram sentados ali por um tempo, horas completamente vazios, sem sentimentos, sem reação, apenas vazio. Até que um grupo de beduínos os encontrou e os resgatou. Quando retornaram à civilização, os 2 homens seguiram caminhos separados. Cowley retornou transformado. Fundou o culto de Telêmico. Criou a estrutura dos Alcoólicos Anônimos, sua ordem mágica, e tornou-se uma figura mundialmente famosa no ocultismo. Para ele, o ritual foi um sucesso absoluto. Ele havia cruzado o abismo, ele se tornara um mito. Neburg, por outro lado, nunca se recuperou. Ele retornou enlouquecido, dominado por forças internas opressivas, passou o resto da vida destruído, atormentado, destruído pelo que vivenciou no deserto. Alguns dizem que ele foi um verdadeiro homicídio espiritual, uma criação usada para o objetivo de Cowley, e quando a ferramenta não foi mais necessária, foi descartada. O buraco no deserto permanece até hoje. Pessoas que praticam turismo místico naquela região relatam que algo ainda persiste ali. Uma sensação de vazio, de presença, de que a fenda nunca será completamente fechada. E textos como esses, rituais de peregrinação, chaves enoquianas, os mapas do invisível, não são relíquias mortas. Eles ainda circulam, ainda têm importância. O que aconteceu no deserto argelino não foi apenas um ritual. Foi uma engenharia cirúrgica da loucura, um mapa do céu usado como arma contra o próprio aluno, um sistema mágico que prometia transcendência, mas exigia sanidade como preço. E a questão central não é se Choronzon é real. A questão é, o sofrimento intenso cria rupturas na realidade. Porque se olharmos para a história, veremos um padrão: o trauma, a dor, o colapso psicológico. Todos funcionam como portais, como rupturas na estrutura do espaço-tempo. E isso não é um acidente, é engenharia. John Dee não era apenas um mágico, ele era um matemático, um estrategista político. De manhã, ele calculava rotas de navegação para o Império Britânico. À tarde, conversava com anjos e obtinha informações. O dom que ele recebeu daqueles anjos influenciou diretamente a expansão colonial. Rios de sangue foram derramados, nações inteiras foram destruídas, e por trás disso havia uma linguagem, uma tecnologia espiritual. O alfabeto enoquiano não é apenas simbólico, é funcional. E quem sabe como usá-lo tem acesso a camadas da realidade que a maioria das pessoas nem sequer imagina que existam. Cowley compreendeu isso e usou esse conhecimento para construir um culto, para se transformar em um mito, para manipular a própria estrutura da realidade. Mas ele não estava sozinho. Ao longo de todo o processo, ao longo da história, as elites políticas sempre contaram com mágicos, astrólogos e ocultistas como conselheiros pessoais, não por superstição, mas porque sabiam que quem controla o invisível, controla o visível.
A realidade não é fixa, é maleável, simbólica, permeável, e há influências que a afetam muito além do físico, camadas sobre camadas, como fatias de pão mofado. E há filtros de informação entre essas camadas. Entidades ou fragmentos de consciências superiores transitam entre elas, e algumas dessas entidades se alimentam do sofrimento humano. É por isso que populações inteiras vivem em uma dualidade constante, divididas, emocionalmente reativas, presas em lutas entre extremos políticos. Enquanto as massas lutam entre si, as estruturas de poder operam no nível em que a consciência coletiva está sendo moldada. A divisão não é acidental. É um projeto antigo, um mecanismo de controle, e rituais como o de Crowley não são coisa do passado. Continuam existindo, adaptados e modernizados, mas a essência é a mesma: sofrimento, trauma, colapso, usados como tecnologia para abrir portais, manipular a consciência e mantê-la invisível, sob o controle daqueles que sabem como acessá-la. Então, voltemos às questões centrais. Choronzon é real ou é um arquétipo, uma estrutura psíquica coletiva? Será que o mago que realiza os rituais paga realmente o preço ou são as pessoas que ele arrasta consigo? E o que o motiva? Na verdade, por trás da aparência sólida deste mundo, existe algo mais profundo. Porque se observarmos atentamente, perceberemos que a solidez é uma ilusão. Átomos, elétrons, força eletromagnética. Tudo isso cria uma sensação de dureza, mas por trás da mecânica quântica existe algo mais. Muito mais estranho, muito mais fluido, muito mais perigoso. E há pessoas que sabem disso, sempre souberam, e usam esse conhecimento para moldar o destino de nações inteiras. O círculo de areia que Crowley desenhou no deserto protegeu Neburg do demônio, mas nunca protegeu Crowley. Por ter escolhido ser o cavalo, ele escolheu deixar-se possuir, e quando retornou, não era mais o mesmo. A questão permanece. Quantas outras pessoas tomaram a mesma decisão? Quantas outras abriram fissuras que nunca se fecharam? E quantas dessas rachaduras ainda estão abertas hoje em lugares que jamais imaginamos?